Você já sentiu como se sua existência incomodasse alguém? Como se o simples fato de estar vivo fosse um estorvo para quem deveria te proteger? Clara sentiu isso na pele, e de forma brutal. Ela tinha 19 anos, era calada, observadora. Vivia com o padrasto desde que a mãe morrera em um acidente de carro, 3 anos antes. A relação entre eles nunca foi de afeto, mas Clara tentava, sempre tentava. Preparava café, lavava a louça sem ele pedir, deixava a toalha de rosto pendurada no gancho que ele gostava. Coisas pequenas, mas que vinham carregadas de esperança de um dia ser notada. Até que, numa tarde qualquer, Clara entrou no escritório dele procurando um carregador de celular. O computador estava ligado, aberto em uma conversa de e-mail. E foi ali que a verdade bateu na cara dela com uma violência silenciosa. Ela leu: "Já estou resolvendo. A menina vai para a roça ainda esta semana. Não tenho mais obrigação nenhuma com ela." O coração de Clara parou. Sentiu um gelo subir pelas costas, uma ânsia na boca do estômago. Ela continuou lendo, mesmo com a visão embaçada pelas lágrimas. "Vou deixá-la na fazenda do sul. Aquele fim de mundo. Lá tem umas galinhas e só. Quero ver se volta para cá. Se vira." O e-mail era destinado a um advogado. Era sobre a partilha dos bens da mãe de Clara, e o padrasto, simplesmente, havia decidido que Clara não teria parte nenhuma, que ela era um fardo. Ela ficou ali parada, uns bons minutos, muda, tremendo. Naquela noite, não dormiu. Passou horas olhando para o teto, tentando entender o porquê. O que ela fez, onde foi que errou? Será que se tivesse sorrido mais, sido mais útil, mais discreta, teria sido suficiente para ele não odiá-la? Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, ele bateu na porta do quarto dela com a frieza de quem entrega uma encomenda. Disse apenas: "Arruma tuas coisas, vou te levar para um lugar onde você vai poder viver do seu jeitinho." Clara não teve coragem de confrontá-lo, nem de mostrar que havia lido tudo. Apenas obedeceu. Pegou a mochila, algumas roupas, a foto da mãe e um caderno de anotações, e entrou na caminhonete dele sem saber onde ia parar. Foram quase 2 horas de estrada. Silêncio absoluto. Só o barulho do motor e o vento cortando o rosto dela pela janela aberta. Então, ele parou. Um lugar no fim do mundo. Um casebre caindo aos pedaços, cercado por mato alto e um cercado velho onde umas 5 galinhas ciscavam. Aquilo não era uma fazenda. Era o abandono materializado. Ele desceu, abriu a porta do carro com brutalidade e falou com desprezo: "Isso aqui é tudo o que sobrou para você. A partir de agora, se vira, porque para casa você não volta mais." Sem dar tempo para resposta, voltou para o carro e arrancou em alta velocidade, deixando apenas poeira e um silêncio que doía nos ossos. Ali começava a nova vida de Clara, mas ela ainda não sabia que aquele lugar miserável seria o solo onde ela plantaria algo muito maior do que vingança, algo que nem o próprio padrasto seria capaz de destruir. O carro desapareceu na estrada de terra, levando consigo tudo o que Clara conhecia como segurança, mesmo que fosse uma falsa segurança. O ronco do motor foi sumindo, e no lugar dele, o som do vento no mato alto e o cacarejo fraco de uma galinha solta no terreiro. Ela ficou ali parada, os pés fincados no chão seco, os olhos marejados, fixos na poeira que ainda dançava no ar. Clara não chorou imediatamente. Sabe aquele tipo de dor que é tão grande que o corpo demora para reagir? Era isso. Era como se estivesse anestesiada, por dentro, como se o coração tivesse sido retirado sem anestesia, mas ainda assim ela estivesse de pé. A porta do casebre rangia com o vento, um som triste, solitário, como se a própria casa chorasse a chegada dela. Clara empurrou a porta, devagar. O cheiro era de mofo, terra úmida e abandono. Não havia móveis, apenas um colchão velho jogado num canto e uma janela sem vidro, onde o sol entrava como um invasor. Ela sentou no chão, e aí sim, chorou. Não foi um choro de desespero. Foi um choro contido, silencioso, mas tão profundo que parecia sair da alma. Cada lágrima era uma pergunta que nunca teve resposta. Por que minha mãe teve que morrer? Por que ele me odeia tanto?
Por que eu fui deixada aqui, como se fosse lixo? O dia passou devagar. Clara abriu a mochila, tirou a foto da mãe e colocou sobre uma caixinha de madeira. Olhou por longos minutos para o sorriso na imagem e sussurrou: "Me desculpa, mãe. Eu não fui forte o bastante para impedir isso. As galinhas, talvez as únicas criaturas vivas naquele espaço esquecido por Deus, ciscavam ao redor dela. Uma delas, mais ousada, entrou pela porta aberta e ficou observando. Clara olhou para ela e tentou sorrir, mesmo sem vontade. Estava tão sozinha que até uma galinha parecia uma companhia bem-vinda. A noite caiu cedo. O frio chegou com força. Não havia cobertores, apenas o colchão velho e uma toalha. Clara se enrolou como pôde. Ouviu os grilos, o som do mato e uma coruja distante. Mas o pior foi o escuro, sem energia, sem vela, sem nada. O breu tomou conta da casa, e Clara, deitada ali, sentia os pensamentos virarem monstros na escuridão. O medo de não conseguir, o medo de enlouquecer, o medo de morrer ali, e ninguém sentir falta. Foi quando o vento trouxe algo diferente, um barulho suave, como papel mexendo. Vinha de debaixo de uma tábua solta no chão. Clara, ainda tremendo, puxou a madeira com cuidado, e ali, enrolado em um pano velho, estava um pequeno caderno, um diário. As folhas amareladas, a capa com o nome, Diário de Hilda, Meus sonhos para este pedaço de terra. Ela folheou curiosa. As páginas tinham desenhos simples de hortas, anotações sobre como criar galinhas, frases de motivação. E numa das folhas, a frase que a fez parar. Mesmo no solo mais seco, Deus é capaz de fazer flores nascerem. Clara fechou o caderno, encostou na parede fria e abraçou aquela frase como se fosse um cobertor. Pela primeira vez desde que chegou, ela sentiu que talvez, só talvez, aquilo não fosse o fim. Talvez fosse o começo. O sol nasceu tímido no horizonte, filtrando seus raios através da fresta da janela sem vidro. A noite tinha sido longa, fria e cheia de pensamentos cortantes. Clara não dormiu. Ela apenas resistiu ao tempo, deitada no colchão encardido, segurando o pequeno diário contra o peito como se fosse um escudo contra o desespero. Quando abriu os olhos, percebeu que ainda estava viva, e aquilo, naquele momento, já era uma vitória. As galinhas continuavam ali, andando pelo terreiro, bicando qualquer coisa que parecesse comida. Clara se levantou devagar, com o corpo dolorido e os olhos inchados. Passou água no rosto usando uma panela velha, que encontrou caída do lado de fora, e se sentou no chão de terra. Olhou para o nada por longos minutos, até que a fome a trouxe. De volta para a realidade, era isso. Fome. O primeiro sinal de que, apesar de tudo, o corpo queria continuar lutando. E se o corpo não tinha desistido, talvez a alma também pudesse seguir. Ela levantou, abriu a mochila, encontrou uma banana quase passada e dividiu em pedaços. Comeu metade, e o resto ela deu às galinhas. Uma delas, a menor, se aproximou, sem medo, bicando o pedaço com voracidade. Clara sorriu. Era um sorriso pequeno, quase invisível, mas real. Aquela cena, a galinha faminta agradecendo com um cacarejo rouco, ativou algo dentro dela. Talvez fosse o instinto de sobrevivência, ou o eco da frase no diário. Deus pode fazer flores nascerem até no solo mais seco. Ela respirou fundo, pegou uma vassoura quebrada e começou a varrer o chão do casebre. Varreu a poeira, as folhas secas, os restos de bicho morto. Depois, saiu para fora e improvisou um cercado com galhos e arames enferrujados que achou atrás da casa. Precisava manter as galinhas por perto. Elas eram tudo o que ela tinha. Enquanto trabalhava, Clara pensava: e se eu conseguir? E se eu aprender a cuidar disso aqui? A plantar, a vender ovos, a sobreviver com isso? Era uma ideia absurda, mas era a única que ela tinha. Com o pouco de energia que restava, andou até a vila próxima. Foram quase 40 minutos a pé, por uma estrada de barro com sol forte e poeira nos olhos. Chegando lá, encontrou um mercadinho. Pediu para falar com o dono, e com as mãos trêmulas ofereceu uma dúzia de ovos, os primeiros que tinha encontrado de manhã.
Foram aceitos, meio por pena, meio por curiosidade. O dono, um senhor de fala lenta e olhar desconfiado, lhe deu alguns trocados. Clara voltou para a fazenda com uma vela, um pão e um punhado de arroz. Foi pouco, mas quando colocou a vela acesa dentro de uma lata e viu aquela luz tremeluzente iluminar a casa escura, ela sentiu que talvez fosse possível. Talvez ela não estivesse totalmente perdida. Sentou-se com o diário de Hilda mais uma vez. Leu em voz alta uma das páginas. Todo recomeço parece pequeno demais, mas é sempre a raiz de algo grande. Naquela noite, Clara dormiu com um plano: limpar, organizar, estudar, vender. Não importava se levasse dias, semanas ou anos. Ela não ia mais esperar ser salva por ninguém. Ela tinha sido deixada para trás, mas faria questão de ser lembrada. O terceiro dia começou com uma surpresa. Clara estava carregando um balde com cascas de legumes e folhas velhas, restos que ela encontrou atrás do mercado no vilarejo, quando escutou um assobio, daqueles tranquilos, como quem assovia para chamar passarinho. Assustada, virou-se bruscamente. Seus olhos encontraram um homem de chapéu de palha surrado e botas de couro manchadas. Ele estava parado na cerca improvisada que ela montou dias antes. Não parecia ameaçador, nem curioso demais. Apenas observador. Na companhia dele, uma garotinha de uns 8 anos com cabelos castanhos presos em 2 tranças e um sorriso curioso no rosto. "Você que é a nova moradora?" O homem perguntou com a voz rouca de quem passou a vida no campo. Clara hesitou. Suas defesas estavam todas em pé, como cercas de arame farpado no coração. "Sou. E quem é você?" respondeu firme, mas sem arrogância. "Miguel. Sou seu vizinho, a uns 2 quilômetros daqui. Vi fumaça esses dias e imaginei que alguém tinha voltado para essa fazenda." A garotinha se aproximou do galinheiro, encantada com as aves ciscando o chão. "Posso dar nome para uma delas?" perguntou. Clara não soube o que dizer. Era a primeira vez que alguém falava com ela sem julgamento ou pena. "Pode." "Qual?" "Aquela ali, a mais pequena, vai se chamar Fumaça, porque você acendeu esperança nesse lugar." Clara sorriu. Pela primeira vez, um sorriso que não doía. Miguel se ofereceu para ajudar. Tinha visto o estado da cerca, a madeira podre do galinheiro e o telhado com buracos. Disse que podia emprestar ferramentas. Talvez até ensinar umas coisas sobre ração, plantio e manutenção. Falava pouco, mas cada palavra era honesta, sem segundas intenções. Clara hesitou. Ainda não confiava no mundo. Ainda doía lembrar que foi abandonada como lixo. Mas algo naquele homem e naquela menina quebrava aos poucos suas barreiras invisíveis. "Eu agradeço, mas prefiro aprender sozinha", respondeu. Miguel respeitou. "Tudo bem, só saiba que ninguém vence sozinho por muito tempo." Antes de ir embora, ele deixou uma cesta com ovos vermelhos, mandioca e um livro velho de avicultura. "Achei que talvez te interessasse", e partiu, levando a menina pela mão. Clara ficou parada com a cesta no colo, o coração apertado e a mente borbulhando. Era tão estranho ser vista, ser ajudada sem cobrança. Naquela noite, Clara leu o livro até tarde, deitada no chão com a vela acesa dentro da lata. Marcava cada página com pedrinhas e anotava no caderno qualquer termo que não entendia. Descobriu o que era ração balanceada, como manter os ninhos secos e até como criar um sistema de rotação para os galinheiros. No fim da leitura, escreveu no diário: "Hoje alguém olhou para mim sem querer nada em troca. Talvez isso também seja o começo de um novo tipo de vida." Lá fora, as galinhas dormiam em silêncio. Dentro da casa, o silêncio já não parecia tão cruel. Clara ainda não sabia, mas aquela visita havia plantado mais que boas intenções. Tinha sido plantada a primeira semente de pertencimento. O céu estava cinza quando Clara acordou naquela manhã. O vento soprou forte, como se também quisesse sussurrar algo em seus ouvidos. Ela se levantou do chão, o colchão de palha ainda úmido pelo orvalho da noite anterior. Estava cansada, mas algo dentro dela tinha mudado. Não era mais apenas dor. Agora era uma força invisível que a impulsionava a ir além. A fazenda ainda parecia um pesadelo abandonado.
O galinheiro improvisado estava longe de ser ideal. A casa ainda não passava de um casebre sem conforto. E a cozinha, feita com o mínimo necessário, mal era mais que uma tábua e uma chaleira. Mas, no fundo, Clara sabia. Nada disso importava, mas ela tinha algo que ninguém poderia tirar dela: a vontade de lutar, de recomeçar. Ela pegou o livro de avicultura que Miguel lhe deu e mergulhou nele como se fosse um mapa, um guia para o futuro. Cada página trazia um novo conhecimento. Cada termo fazia sentido na mente dela. Ração orgânica, criação sustentável, manejo das galinhas. Tinha aprendido tanto em poucas semanas e agora ela sabia, precisava aplicar o que aprendera. Primeira grande ação de Clara foi improvisar um pequeno mercado na vila. As pessoas da região ainda a viam com desconfiança. Quem era aquela jovem sozinha, naquele sítio esquecido por Deus e pelos homens? Mas Clara não se intimidou. Ela carregou o balde de ovos e caminhou até a vila, sentindo as pedras da estrada apertarem seus pés, mas sua determinação ainda mais forte. Meus ovos são frescos e sem químicos. Podem ser melhores que os outros, ela pensou consigo mesma enquanto caminhava. Mas, ao chegar à feira, a rejeição foi imediata. As pessoas a olhavam com estranhamento, quase como se ela fosse uma tola tentando vender algo sem valor. Clara, porém, não desistiu. Reuniu todas as suas forças e se aproximou de uma mulher idosa, que parecia ser dona de um pequeno mercadinho. Boa tarde, senhora. Eu trouxe ovos frescos, sem químicos, direto do meu sítio. Eu garanto que são os melhores da região. A senhora não gostaria de testar? A mulher a observou por um instante, os olhos azuis profundos e cansados, como se tivessem visto mais fracassos do que ela poderia contar. Nunca ouvi falar de você, menina, e muito menos do seu sítio. Mas vou levar uns poucos. Clara sorriu. Era apenas uma chance, mas já significava mais que qualquer coisa até ali. No momento em que a mulher pagou pelos ovos, Clara sentiu um calor invadir seu peito. Não era apenas o valor das moedas, que caíam em suas mãos. Era o símbolo de sua primeira conquista real. Com os ovos vendidos, Clara voltou para casa com o coração leve e o espírito renovado. Em sua mente, o caderno estava cheio de novos planos. Ela pensava em como poderia expandir, melhorar as vendas, aumentar a produção e talvez, quem sabe, um dia, conseguir o reconhecimento que tanto merecia. Naquela noite, ao escrever em seu diário, Clara não se limitou apenas a contar sobre a venda. Hoje consegui vender algo que eu mesma produzi. Não era só comida. Era uma promessa de que eu posso construir algo e que esse lugar pode ser mais do que um pedaço de terra abandonada. Eu posso mudar tudo. Enquanto as galinhas ciscavam em silêncio, Clara sabia que o caminho ainda seria árduo. Mas ela tinha finalmente uma razão para acreditar no impossível. Ela já havia dado o primeiro passo. As semanas passaram e Clara não perdeu tempo. O que parecia uma simples fazenda em ruínas começava a se transformar diante de seus olhos. Mas, para ela, o maior desafio ainda estava por vir. Ela sabia que não poderia ficar limitada ao que sabia até então. O conhecimento era a chave para sua sobrevivência, para sua revolução pessoal e talvez para um futuro além daquilo que ela jamais imaginara. Uma tarde, quando o calor do dia começava a ceder, Clara pegou sua mochila e, determinada, partiu para a vila novamente, mas dessa vez com um objetivo claro: aprender. Ela entrou na pequena biblioteca, um lugar silencioso e com cheiro de papel velho, onde poucas pessoas se aventuravam. A bibliotecária, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos grandes, olhou para Clara com um sorriso curioso, como se já soubesse o que ela procurava. "O que você quer aprender, jovem?" Clara hesitou por um momento, mas depois respondeu com firmeza: "Quero aprender tudo sobre avicultura, sobre como transformar esse lugar em algo realmente produtivo." A bibliotecária acenou com a cabeça e, com um movimento rápido, pegou alguns livros grossos e pesados. A jovem não sabia, mas ali começava a verdadeira transformação dela. Era ali, entre as páginas amareladas e as letras datadas, que ela encontraria as ferramentas que tanto precisava para mudar sua vida. Nos dias seguintes, Clara se dedicou ao estudo com uma paixão feroz.
Ela se aprofundou nas questões de alimentação, das galinhas nos tipos de rações, na higiene, na criação sustentável e até na gestão de pequenas propriedades rurais. A cada noite, ao voltar para sua pequena casa, ela aplicava o que aprendera. Com a ajuda dos novos conhecimentos, começou a melhorar o galinheiro e a organização do local. As galinhas começaram a se desenvolver melhor e a produção de ovos aumentou. Clara sabia que não podia parar. Precisava mais, precisava expandir, aprender mais sobre marketing, sobre como gerenciar um pequeno negócio. Mas, ao mesmo tempo, ela começava a perceber que não estava mais sozinha nessa jornada. Miguel, o vizinho que sempre foi gentil com ela, apareceu várias vezes para ajudá-la com o que pudesse. Ele, que possuía uma pequena experiência agrícola, foi se tornando cada vez mais presente. Você está indo muito bem, Clara. Esse lugar está começando a ter outro cheiro, outro rosto. Não só o de um lugar abandonado, mas o de um futuro promissor. Com o apoio de Miguel, Clara também começou a ensinar o que sabia para outras mulheres da vila, muitas das quais tinham passado por dificuldades semelhantes às dela. Aos poucos, o sítio de Clara não era apenas um símbolo de superação para ela, mas também para a comunidade. Era um local onde o conhecimento e o trabalho em equipe eram as bases da transformação. Cada pedaço de terra que ela revirava, cada galinha que ela alimentava, era um tijolo na construção de um futuro que ela mesma começara a edificar. E o mais importante, ela sabia que agora sua jornada não era mais sobre sobreviver. Ela estava criando algo maior que ela mesma. Estava construindo uma nova vida para todos ao seu redor. Clara começou a perceber algo mais profundo. Sua educação e a maneira como ela aplicava aquele conhecimento não eram apenas um meio para alcançar sucesso. Era uma ferramenta poderosa de empoderamento. Ela estava usando a educação não apenas para se salvar, mas para salvar de alguma forma toda uma comunidade. O aprendizado se tornou o seu pilar, a sua espinha dorsal. Ela sabia que, com ele, não havia limites para o que poderia conquistar. Naquela noite, enquanto as galinhas se acomodavam no galinheiro melhorado, Clara sorriu para si mesma. Ela tinha se reerguido. O caminho que ela escolheu estava apenas começando, mas ela já sentia o cheiro da mudança no ar. Não era mais uma jovem sozinha em um sítio abandonado. Era uma mulher com um propósito claro: transformar sua vida e a de todos ao seu redor. Com o passar dos meses, Clara começou a perceber que não estava mais sozinha em sua luta. A pequena vila ao redor da fazenda começava a ver em sua jornada algo mais do que uma história de superação pessoal. Viam uma oportunidade. E como em toda grande mudança, foi preciso apoio, colaboração e a força da comunidade para transformar o que antes parecia um destino cruel em uma história de transformação coletiva. Miguel, seu vizinho e amigo, sempre teve um olhar atento para as dificuldades de Clara. Ele, que conhecia o terreno e os segredos da agricultura, ajudava no que podia, mas não era só isso. Ele também via nela algo que o resto da vila talvez ainda não enxergava: o potencial de transformação daquela jovem que havia sido jogada ao fundo do poço, mas que agora levantava com a força da terra. Em uma manhã tranquila, Miguel a convidou para um café em sua casa. Ele sabia que ela estava cansada, sobrecarregada com todas as tarefas e responsabilidades que agora carregava nos ombros, mas também sabia que, às vezes, era necessário parar e pensar no próximo passo. Ao chegar lá, Clara encontrou Miguel e sua filha Ana aguardando por ela. Clara, você tem feito um trabalho incrível, mas o que você tem feito por você mesma? O que você tem feito para crescer além disso tudo? Miguel perguntou com um sorriso acolhedor. Clara ficou quieta por um momento, um pouco surpresa pela pergunta. Ela nunca havia parado para pensar em si mesma, além das tarefas diárias. Mas em seguida, ela sorriu timidamente e respondeu: Eu não sei. Eu tenho me dedicado ao trabalho, à fazenda, mas no fundo eu sei que preciso mais para mim e para o lugar. Foi quando Ana, a filha de Miguel, interveio com uma sinceridade infantil, mas com uma sabedoria que tocou o coração de Clara.
Você pode ensinar mais pessoas, né? Como você me ensina a cuidar dos animais e das plantas? Acho que todo mundo na vila precisa aprender com você. Essas palavras ressoaram profundamente em Clara. Talvez o segredo de sua transformação estivesse exatamente nisso: compartilhar o que ela aprendeu. Não apenas o conhecimento técnico sobre avicultura, mas a experiência de superação. O verdadeiro poder estava em se unir e fortalecer a comunidade, e não em se isolar. Miguel, com seu jeito calmo e sábio, sorriu e falou: Você tem algo que poucos têm, Clara. Um propósito que transcende o simples fato de produzir ovos e criar galinhas. Você está criando um movimento, e todos que se aproximam de você vão querer fazer parte disso. Aquelas palavras marcaram um ponto de virada. Clara percebeu que não estava apenas criando uma fazenda. Ela estava criando um modelo de mudança para outras pessoas. Ali naquela casa simples com Miguel e Ana, Clara tomou uma decisão importante. Ela não só continuaria trabalhando, mas iria estender a mão a outros, como Miguel fizera por ela. Nos dias seguintes, Clara começou a organizar pequenos encontros, na vila, convidando as mulheres e até alguns homens que quisessem aprender sobre como criar galinhas, plantar alimentos e até como administrar um pequeno negócio rural. Aos poucos, a ideia foi ganhando força, e a fazenda de Clara começou a se transformar em um centro de aprendizado e capacitação para a comunidade. Ela não só passava o conhecimento técnico, mas também compartilhava sua experiência de vida, de dor, de superação. Ela se tornou uma verdadeira mentora. O mais bonito dessa transformação foi perceber que a vila inteira começou a olhar para Clara de uma maneira diferente. Ela não era mais a jovem abandonada. Ela era a líder que surgia do meio da adversidade, alguém que mostrava o verdadeiro significado de resiliência. E esse exemplo inspirou muitos a darem o primeiro passo, a acreditarem que também poderiam mudar suas próprias histórias. E foi assim que a pequena fazenda de Clara se tornou mais do que uma simples propriedade. Ela se tornou um símbolo de esperança e união, uma verdadeira comunidade de mulheres e homens que juntos estavam aprendendo a construir um futuro mais justo e sustentável. Mas Clara sabia que ainda tinha muito a fazer. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas vitórias. E com a ajuda de Miguel, Ana e os outros moradores da vila, ela estava começando a perceber que a verdadeira força não estava em lutar sozinha, mas em lutar juntos, em crescer juntos. Com o apoio da comunidade e o crescente aprendizado sobre avicultura e práticas agrícolas sustentáveis, Clara viu sua fazenda se transformar de um local esquecido em um verdadeiro polo de prosperidade. Cada dia que passava, a pequena propriedade se tornava mais organizada, mais produtiva, mais viva. As galinhas, que antes eram apenas um símbolo de seu abandono, agora eram a chave de um novo ciclo de crescimento. Ela não estava mais sozinha. As mulheres da vila, incentivadas pela história de Clara, começaram a participar ativamente da transformação. Elas vinham até a fazenda para aprender a cuidar dos animais, plantar hortas e até entender um pouco sobre como vender os produtos que estavam gerando. Clara ensinava com paciência, mas com a certeza de que aquele aprendizado ia além da simples sobrevivência. Era sobre empoderamento e independência. E, à medida que o tempo passava, os resultados eram visíveis. As galinhas se multiplicavam, os ovos se tornavam um produto valioso na vila, e a terra, antes árida, florescia com hortas e plantações que sustentavam não apenas a própria fazenda, mas também as famílias locais. A fazenda de Clara começou a ser vista como um modelo de sucesso e autossuficiência. Mas o maior reconhecimento de todos veio de fora da vila. Um repórter de um jornal local ouviu falar sobre a incrível transformação que Clara havia causado na pequena propriedade e decidiu fazer uma matéria sobre ela. Ao chegar, o jornalista ficou surpreso com o que encontrou. Uma mulher forte, que não apenas superou seu abandono, mas transformou a dor em algo capaz de beneficiar toda uma comunidade. Reportagem foi publicada com grande destaque e logo se espalhou. Clara passou a ser reconhecida como uma líder comunitária, alguém que não só lutou contra as adversidades da vida, mas que usou sua experiência para ajudar outras pessoas a se reerguerem.
Ela era, agora, um símbolo de resiliência e empoderamento feminino. O prêmio estadual que Clara recebeu por sua contribuição social foi uma confirmação de que a transformação não era apenas uma história local. Era algo que precisava ser visto e celebrado. O reconhecimento, no entanto, não a fez se afastar de seu propósito inicial. Clara sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ela sentia que ainda havia muito mais a ser feito, muitas vidas a serem impactadas. E foi assim que, com a ajuda de Miguel, Ana e todas as mulheres que ela havia treinado, Clara começou a expandir ainda mais o impacto de sua fazenda. Ela sabia que a verdadeira mudança não estava em ser reconhecida, mas em continuar a semear o que ela chamava de sementes de transformação. Cada novo passo era uma oportunidade de fazer a diferença na vida de mais pessoas. Com a fazenda em pleno funcionamento, Clara começou a planejar a criação de um centro de capacitação para mulheres. Ela queria que mais pessoas tivessem acesso à mesma educação que ela recebeu, e assim pudesse espalhar o que havia aprendido para um número cada vez maior de mulheres que estavam buscando, como ela, uma forma de recomeçar. Clara não queria ser vista apenas como uma mulher que superou suas dificuldades. Ela queria ser lembrada como alguém que ajudou outras mulheres a se reerguerem, a se fortalecerem, a acreditarem em si mesmas. Afinal, para ela, a verdadeira transformação não estava apenas na colheita da terra, mas no poder de replantar, de dar novas chances, de fazer crescer. E com isso, Clara deu um passo importante em sua missão. Não era mais sobre a fazenda ou sobre ela mesma. Era sobre a comunidade que ela estava ajudando a construir e sobre o futuro que estava criando para tantas outras pessoas. Com a fazenda florescendo e sua comunidade se fortalecendo, Clara não poderia mais negar o que seu coração estava sentindo. Miguel, o vizinho que sempre esteve ao seu lado, não era apenas uma figura de apoio, mas alguém com quem ela começava a compartilhar uma conexão mais profunda. Ele sempre a tratou com respeito, com gentileza e com a paciência de quem sabia que a cura das feridas da alma leva tempo. Era impossível ignorar o que estava se formando entre eles, o tempo que passaram juntos, trabalhando lado a lado, ensinando e aprendendo, havia criado algo mais forte que simples amizade. Eles começaram a se olhar de maneira diferente, a ver um no outro, não apenas um parceiro de trabalho, mas alguém que poderia compartilhar a vida, os desafios e os sonhos. Clara sentiu uma sensação de conforto ao lado de Miguel, algo que ela nunca imaginou ser possível, após tudo o que havia passado. Sua jornada de dor e perda estava sendo suavizada, não pela fuga do passado, mas pela aceitação de que, por mais difícil que fosse, ela merecia viver plenamente novamente. E Miguel estava ali, ao seu lado, pronto para caminhar com ela. O romance deles foi natural, sem pressa, construído sobre a base sólida do respeito e da confiança. Não havia pressa de formalizar, mas, com o tempo, a relação se aprofundou. Miguel não era apenas o homem que havia ajudado Clara a reerguer a fazenda, ele era alguém que também compreendia as feridas emocionais dela, sem pressa de curá-las, apenas oferecendo um ombro, um olhar compreensivo e o apoio necessário. Foi em uma tarde tranquila, enquanto eles trabalhavam juntos na construção de um novo galinheiro, que Clara percebeu que o futuro dela estava ali, naquele momento simples, no sorriso de Miguel e no som do vento que passava pelas árvores ao redor. Eles estavam criando algo que era maior do que a fazenda, maior do que a dor do passado. Eles estavam criando uma vida nova. O casamento deles, simples, mas cheio de significado, aconteceu ali, no sítio que Clara transformou de um local de abandono em um símbolo de renovação. Não precisaram de grandes cerimônias ou luxos. O que importava era a genuína união entre eles, o compromisso de seguir juntos, apoiando um ao outro, como haviam feito durante toda a jornada. A cerimônia foi realizada ao ar livre, com o pôr do sol ao fundo, e os amigos mais próximos e familiares ao redor. Ana, a filha de Miguel, estava ali também, sorrindo e brincando. Ela havia se tornado uma parte fundamental da vida de Clara. Era uma nova família, formada não por laços de sangue, mas por algo ainda mais forte,
a escolha mútua de estar ali, um pelo outro. Eu prometo te apoiar, te respeitar, e juntos seguiremos criando algo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar, disse Clara durante a cerimônia, com a voz firme, mas com uma leve emoção nos olhos. E Miguel, com um sorriso carinhoso, respondeu com a mesma sinceridade. Eu te prometo ser seu apoio, sua força, e juntos construiremos o futuro que merecemos. Ali, naquele momento simples, mas carregado de significados profundos, Clara sabia que tinha encontrado não apenas o amor, mas a verdadeira paz. O amor deles não era uma fuga do passado, mas uma celebração do que haviam superado e do que ainda estavam dispostos a construir. Essa união não era apenas a de dois corações, mas a de duas vidas que se entrelaçavam. Duas histórias que se complementavam. O amor deles não era uma solução mágica para todos os problemas de Clara, mas era a certeza de que agora ela não precisava mais enfrentar sozinha o que viesse pela frente. E assim, Clara e Miguel iniciaram uma nova etapa da vida, juntos, com o coração renovado, com os desafios ainda presentes, mas com a certeza de que o apoio mútuo e a união deles seriam a chave para enfrentar qualquer obstáculo. Com o tempo, o pequeno sítio de Clara, antes marcado pelo abandono e pela dor, se transformou em um centro de aprendizado e empoderamento para muitas mulheres da região. O que começou com 5 galinhas e uma terra desolada, agora era um lugar próspero onde a agricultura sustentável era a base, e o conhecimento se espalhava como sementes plantadas na terra fértil da esperança. Clara sabia que sua jornada não deveria ser só sobre ela, mas sobre as mulheres ao seu redor. Elas eram como ela. Haviam enfrentado perdas, traições, dificuldades. Mas assim como ela, estavam à procura de uma maneira de reconstruir suas vidas e se tornar protagonistas de suas próprias histórias. Ela não demorou a perceber que sua experiência e os conhecimentos que havia adquirido ao longo da jornada poderiam ser usados para ajudar outras mulheres a recomeçarem também. Clara começou a oferecer oficinas, onde ensinava técnicas de cultivo, criação de galinhas e até mesmo como gerenciar pequenos negócios sustentáveis. A fazenda se tornou um local de capacitação, onde as mulheres aprendiam a plantar, colher e a vender com sabedoria, fortalecendo a economia local. Mas Clara não parou por aí. Ela sabia que muitas mulheres da região estavam presas em círculos de dependência e limitações. Ela não queria apenas ensinar o básico sobre agricultura, queria empoderar aquelas mulheres a tomarem controle de suas vidas e a se tornarem líderes em suas próprias comunidades. Assim, iniciou programas de liderança, ajudando essas mulheres a desenvolverem autoconfiança, habilidades de negociação e gestão, tudo dentro de um ambiente acolhedor e livre de julgamentos. O impacto dessa transformação foi visível. Mulheres, que antes pareciam desconectadas e desamparadas, agora estavam se unindo, formando uma rede de apoio e solidariedade. Elas começaram a trabalhar juntas, dividindo tarefas, ideias e até mesmo sonhos. A fazenda, que antes parecia um lugar de isolamento e desespero, agora era um símbolo de união, superação e força. Com isso, a região inteira começou a notar a diferença. A pequena comunidade em volta do sítio de Clara passou a ver a transformação. A fazenda não era apenas um lugar de cultivo, mas um centro vibrante de vida, crescimento e novas oportunidades. As mulheres começaram a ganhar destaque na sociedade local, e Clara se tornou uma líder respeitada, conhecida não apenas por sua resiliência, mas também pela capacidade de inspirar e conduzir outras mulheres à transformação. Logo, a fazenda virou um ponto de referência para a agricultura sustentável na região. Outros pequenos produtores vieram até Clara em busca de orientações, e ela generosamente compartilhava suas técnicas e abordagens. Ela sabia que o sucesso não era uma conquista individual, mas algo que poderia ser compartilhado para transformar a vida de muitos. O projeto de Clara recebeu reconhecimento fora da comunidade. Um jornalista local, ao visitar o sítio, se impressionou com a transformação que Clara havia conduzido. Ele escreveu um artigo que logo se espalhou
e Clara foi convidada para receber um prêmio estadual por sua contribuição ao empoderamento feminino e ao desenvolvimento sustentável. Mas, para Clara, o prêmio não era o mais importante. O que realmente a emocionava era ver as mulheres ao seu redor, que antes eram invisíveis e marginalizadas, agora brilhando com orgulho e confiança. Ela sabia que havia dado a elas a chave para um novo futuro, e essa era a maior conquista de todas. A fazenda não era mais apenas o local onde ela havia sido abandonada e forçada a começar de novo. Agora, ela era um símbolo de esperança para muitas outras mulheres. Um símbolo de que, com conhecimento, esforço e união, qualquer adversidade poderia ser superada. O prêmio estadual chegou de forma inesperada, mas Clara não se deixava enganar pela grandiosidade do reconhecimento. Ela sabia que aquele prêmio não era apenas seu, mas de todas as mulheres que haviam acreditado no projeto, das que tinham trabalhado ao lado dela e, especialmente, das que haviam mudado suas vidas através daquilo que ela começou com um punhado de galinhas e uma vontade inabalável de recomeçar. A cerimônia de premiação foi marcada por discursos emocionados e aplausos, mas Clara, com sua humildade, soube que aquele momento não era um fim, mas sim mais um passo para algo maior. Ao receber o prêmio, ela dedicou a vitória a todas as mulheres da região, e ao olhar para aquelas que a acompanhavam, sentiu que o verdadeiro prêmio era ver o brilho nos olhos delas, a confiança renovada, o orgulho de serem donas de seus próprios destinos. Ao sair do evento, Clara sentiu um peso novo sobre seus ombros. Agora não era mais só sobre o sítio e sobre sua própria transformação. Ela havia se tornado uma referência, alguém em quem as pessoas confiavam, alguém que tinha o poder de mudar mais vidas. Ela sabia que aquele prêmio era apenas um marco, mas a missão estava longe de ser concluída. Algo maior a aguardava. Ela começou a planejar, com o apoio de sua nova comunidade, a criação de um centro de capacitação para mulheres. O objetivo era oferecer a elas não apenas o conhecimento técnico de como gerir pequenos negócios, mas também prepará-las emocionalmente, ajudá-las a se reconstruírem internamente, a superarem suas próprias barreiras psicológicas, as feridas do passado, para que pudessem florescer em sua plenitude. O centro de capacitação foi inaugurado pouco tempo depois, com uma grande celebração no sítio transformado. Clara viu ali, pela primeira vez, uma verdadeira convergência de histórias, de mulheres que chegavam de diferentes lugares, com diferentes vivências e desafios, mas todas compartilhavam o mesmo desejo, um novo começo. O centro não era apenas um espaço físico, mas um ponto de transformação profunda. As mulheres que passavam por ali não saíam apenas com habilidades práticas, mas com algo muito mais importante, um novo senso de identidade e valor. Elas passaram a se ver como líderes, como protagonistas de suas próprias histórias, e o sítio de Clara, antes símbolo de abandono e desespero, agora se tornava um lugar de renascimento para centenas de mulheres. A história de Clara se espalhou para além dos limites da sua região. Ela começou a ser convidada para palestrar em diferentes eventos sobre empreendedorismo feminino, sobre superação de traumas e sobre como utilizar o conhecimento para mudar vidas. Ela se tornou uma inspiração para mulheres de todas as idades, um exemplo de como, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, era possível reerguer-se. O centro de capacitação não só se consolidou, mas também expandiu. Mais mulheres começaram a participar, e o impacto se estendeu para várias cidades vizinhas. Clara sabia que, com cada nova vida tocada, com cada nova mulher que se capacitava e se fortalecia, o verdadeiro legado dela estava sendo criado. Ela não havia apenas mudado sua vida, mas tinha dado uma nova vida a tantas outras. A notícia da gravidez chegou como um raio de luz em um momento de profunda reflexão. Clara, que havia se refeito de tantas adversidades, agora carregava um novo ciclo de vida em seu ventre. A sensação de ser mãe novamente, dessa vez com João ao seu lado, a preenchia com uma paz que ela nunca havia experimentado antes. Ela olhou para o futuro com esperança renovada,
com o coração batendo mais forte, não apenas por ela, mas pela pequena vida que carregava. João, que a amava profundamente, cuidava dela com uma dedicação que a fazia sentir-se segura, protegida. Ele nunca questionou o passado dela, e seu amor parecia incondicional. Eles começaram a sonhar juntos sobre o futuro da família, sobre a criação do filho que logo chegaria, e sobre como o sítio continuaria a se expandir, não apenas como uma fonte de sustento, mas como um exemplo de união, trabalho duro e transformação. Mas como em toda a história de superação, o passado sempre acaba dando um sinal, e foi exatamente isso que aconteceu quando Carlos, o padrasto de Clara, reapareceu. Ele estava em ruínas. Os negócios que havia tentado tocar faliram, e a vida que ele havia levado, cheio de orgulho e desprezo, finalmente cobrou seu preço. Ele apareceu à porta de Clara, com um olhar derrotado, pedindo ajuda. Clara o encarou, com uma frieza que ela nunca imaginou que seria capaz de sentir. Tudo o que ele havia feito, o sofrimento que ela passou, o abandono cruel, tudo aquilo ainda estava vivo em seu coração. Não havia espaço para arrependimentos falsos. Não havia espaço para concessões. Ela o observou ali, sujo e sem rumo, e pela primeira vez em sua vida sentiu uma sensação de verdadeira liberdade. Não precisava mais de nenhuma validação. Dele não precisava mais das desculpas que ele agora oferecia. Se levante sozinho como eu fiz, Clara disse, com uma calma assustadora. Ela sabia que ele, de alguma forma, precisava de algo mais do que uma simples ajuda financeira. Ele precisava de uma lição, de uma verdade dura que ele nunca quis enxergar. Ele nunca teve o poder de destruir sua vida. Clara o havia superado, e ele agora era apenas uma sombra de seu passado. Aquele foi o momento definitivo de libertação para Clara. Ela não sentia raiva, apenas uma compaixão distante. Ela sabia que ele não entenderia, que ele talvez nunca mudasse. Mas aquilo já não fazia mais diferença. Ela estava segura, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e isso, para ela, era o mais importante. Ela virou a página da história, com Carlos de forma definitiva. O capítulo da dor ficou para trás, e um novo ciclo começava. Clara, com João ao seu lado e o futuro de sua filha a caminho, agora era capaz de olhar para o passado sem sentir mais medo, raiva ou dor. O que ela havia conquistado, o que ela tinha construído, não podia ser tirado. Ela tinha se reerguido com dignidade, e aquilo ninguém jamais poderia tirar dela. O vento cortante da manhã trazia com ele um presságio de mudanças. O sítio, agora florescente, respirava vida, e Clara sentia no ar a tranquilidade de quem construiu algo do zero, de quem superou o impossível. No entanto, o passado não se dissipa tão facilmente. Era difícil acreditar que, depois de tudo o que havia passado, Carlos, o homem que quase a destruiu, ainda tivesse coragem de aparecer na sua vida. Ele havia voltado, como se o tempo não tivesse passado, como se sua traição, abandono e crueldade pudessem ser apagados com um simples pedido de ajuda. Mas Clara já não era mais a mesma. A mulher que antes se sentia insegura, perdida e frágil, agora era uma líder, uma referência, e sua vida havia se tornado um reflexo de sua luta e crescimento. Carlos estava ali, de pé, na frente de sua casa, com um olhar cansado e vazio. Ele estava diferente, com a barba por fazer, os olhos sem brilho, como alguém que havia caído no abismo e não sabia como se reerguer. Ele tentou, de alguma forma, lembrar Clara de seus laços de sangue, do passado que ele dizia que ainda valia alguma coisa. Mas Clara já não via mais nada ali, nada que merecesse perdão ou reconciliação. Eu te ajudo sim, mas não da forma que você imagina, Clara disse, a voz firme e serena. Você tem que entender que não há mais nada entre nós, Carlos. Você fez a sua escolha, e eu fiz a minha. Agora quem tem que caminhar sozinho é você, como eu fiz. Ela o encarou com olhos que não demonstravam raiva, mas uma paz difícil de alcançar. O perdão não estava em voltar atrás ou oferecer-lhe uma mão. O perdão era ela. Viver bem, em paz consigo mesma, sem mais culpa, sem mais dor. Ela não queria vingança. Ela queria apenas liberdade. Carlos tentou insistir. Falou sobre arrependimentos,
sobre os tempos em que ele a havia tratado de maneira cruel. Mas Clara não deixou espaço para mais palavras vazias. Ela sabia que nada daquilo teria valor agora. As feridas estavam fechadas, e não havia mais espaço para ele em sua vida. Eu já reconstruí tudo o que você destruiu. Eu não preciso de você para seguir em frente, e não preciso de mais desculpas. O que eu quero agora é que você se levante sozinho e aprenda o que é ser digno de perdão. Eu fiz isso. Agora faça você também. Ela se virou, sem hesitar. A decisão estava tomada, e mais do que isso, ela estava em paz com ela mesma. Carlos, ali, diante dela, era apenas um eco do que ele havia sido. Ele ficou ali por um tempo, observando-a. Mas sabia que não havia mais nada a ser dito. Clara caminhou de volta para o sítio, para sua família, para o futuro que estava construindo. João a esperava, com um sorriso caloroso, e Ana, sua filha, corria até ela. O amor que ela sentia por essas pessoas era tudo o que ela precisava para seguir em frente. O passado, com suas sombras e dor, já não tinha poder sobre ela. Os anos passaram e a história de Clara se espalhou como um fogo que aquece a todos que dele se aproximam. O sítio não era apenas um lugar de trabalho, era um símbolo de força, resistência e transformação. O centro de capacitação que ela fundou se tornou um farol de esperança para mulheres de toda a região. Clara agora era uma figura pública, reconhecida como uma das líderes mais respeitadas do estado. E tudo o que ela havia construído, cada conquista, cada passo dado, estava marcado por sua determinação e amor. Um dia, ela escreveu um livro, contando sua jornada desde o abandono até a reconstrução de sua vida e de sua comunidade. O livro se tornou uma inspiração para muitas mulheres, e seu nome, Clara, virou sinônimo de superação. Sua filha, Ana, que um dia a chamou de mamãe, agora seguia seus passos no mesmo sítio e preparava-se para continuar o trabalho que Clara havia iniciado. O legado estava sendo passado adiante, e o sítio florescia ainda mais. O que começou com um punhado de galinhas e uma vida destruída se transformou em algo grandioso, uma história de coragem, aprendizado e uma comunidade empoderada. Clara havia finalmente se tornado o que sempre desejou ser. Uma mulher livre que soubera transformar sua dor em força, seu passado em aprendizado e sua vida em um exemplo para todos.